Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor seja contigo, que o Senhor dos Exércitos esteja com você, te abençoando, te protegendo, te guardando de todo o mal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso estudo, ao nosso vídeo, à nossa aula de aprofundamento bíblico. Juntos estamos buscando, conhecendo, aprendendo da palavra do Senhor, para que desta forma nós nos aproximemos mais dele. Ontem, ou no vídeo anterior, nós falamos sobre os profetas maiores, citamos alguns exemplos, falamos de Isaías, falamos principalmente de Jeremias. Acontece que no vídeo anterior, na aula anterior, eu disse para você que ia te dizer hoje como Manassés matou o profeta Jeremias. Só que não. Eu troquei o nome dos profetas. Manassés não mandou matar Jeremias, não. É outra história. Manassés ficou inconformado, ficou irado com a repreensão do profeta. O profeta falou para o rei Manassés o que ele não queria ouvir e ele ficou extremamente irado a ponto de mandar matar. Na verdade, Manassés mandou serrar o profeta ao meio. Imagine você. Imagine você, um ser humano sendo cerrado ao meio. O profeta pagou com a sua própria vida o fato de ser sincero, de ser verdadeiro, de ter compromisso com Deus. Mas o profeta que morreu, que foi assassinado por Manassés, não foi Jeremias, como eu comecei dizendo ontem, viu? Não foi Jeremias, não. Jeremias, existem alguns estudos históricos que falam sobre o fim de Jeremias. Alguns defendem a ideia de que Jeremias foi apedrejado pelos próprios judeus. Tem também um estudo que defende a ideia de que Nabucodonosor teria levado o profeta Jeremias escravo lá para a Babilônia. Na verdade, nós não sabemos exatamente qual foi o fim do profeta Jeremias, mas também Jeremias pagou o preço por ter sido verdadeiro. Mas o profeta que o rei Manassés matou, mandando cerrá-lo ao meio, foi o poderoso grande profeta Isaías. Infelizmente, Isaías foi morto cerrado ao meio. Tem uma curiosidade que eu preciso te contar. Porque o rei Manassés era um homem extremamente mau. A Bíblia diz que Manassés fez o que era ruim, o que era mal aos olhos de Deus. Mas sabe o que acontece? No fim de sua vida, Manassés se arrependeu. Manassés se arrependeu dos seus erros. E é bem provável que Manassés se encontre com Isaías quando nosso Cristo voltar. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, é bem provável que Isaías se encontre com Manassés salvo. Mas essa aí é uma outra história. Então, Manassés, desculpe, Manassés mandou matar, cerrado ao meio, o profeta Isaías. E Jeremias, não sabemos exatamente como ele morreu. Mas nós sabemos de um outro profeta que não morreu. Como assim, pastor? Não morreu? Não. Ele não passou pela morte. Como assim, pastor? Como uma pessoa não pode morrer? E onde está este profeta? Este profeta foi tão amigo de Deus, andou tão perto de Deus, Deus designou um propósito para ele, um propósito especial. Ele não passou pela morte, ele foi arrebatado. Ele foi levado em uma carruagem de fogo para o céu. Você sabe de qual profeta estou falando? Sabe? Então escreve aqui. Se você sabe que profeta é esse, que não morreu, que foi levado por uma carruagem de fogo, escreve aqui o nome dele, você sabe? Deixa eu ver. Isso mesmo, parabéns. O profeta Elias. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 2. Consegue abrir aí? 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler com você, para você, somente o versículo 9, tá bom? 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Querido Deus e bondoso Pai, tua palavra está aberta mais uma vez, porque nós queremos aprender sobre ela.
Nós queremos estudar a tua palavra, nós queremos conhecer mais a tua palavra. Porque quanto mais conhecemos a tua palavra, meu Deus, mais nós nos aproximamos do Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos, meu Deus, o teu ensino para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque, por herança, porção dobrada do teu espírito. Elias, prestes a ser arrebatado, a ser levado para o céu. Tem um outro detalhe. Elias, ele era professor, líder de uma escola de profetas. Existia ali alguns homens que estudavam para ser profetas, para ser ministros, para serem homens de Deus, para fazerem a vontade de Deus. E Elias era o professor. Elias, junto com Eliseu. Eliseu também era aluno de Elias. E Elias então diz a Eliseu: Peça para mim o que você quer que eu faça por você, antes que eu vá embora, antes que eu seja levado de ti, disse Elias. Eliseu disse: Olha, eu quero que você me toque, eu quero que você me dê uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu via, Eliseu assistiu, Eliseu testemunhou a manifestação do poder de Deus através da vida deste grande profeta Elias. Na verdade, amados, todos os profetas e profetisas, foram homens e mulheres usados, homens e mulheres poderosos na palavra, homens e mulheres que foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. A maioria deles pagaram o preço alto. Eles pagaram um preço alto por falar a verdade, por não ter medo de nada, por chamar o pecado pelo nome. Esta é a função. Este é o propósito do verdadeiro profeta, do verdadeiro homem e mulher de Deus. Não pode ter medo de chamar o pecado pelo nome. Não pode ter medo de falar a verdade, custe o que custar. Elias falou a verdade para rei também. Elias repreendeu fortemente o rei Acabe e principalmente a sua esposa Jezabel. Este Elias, ele participou, ele foi aí o principal personagem de uma das histórias mais incríveis da Bíblia, quando ele desafiou Elias sozinho, desafiou todos os profetas de Baal, e vieram ali os profetas de Baal, só profeta de Baal, eram 400 homens e mais 450 de outros ídolos. 850 profetas foram reunidos ali no topo do Monte Carmelo, e Elias então desafiou para que os profetas de Baal clamassem e pedissem a Baal que Baal mandasse descer fogo do céu para consumir a oferta que eles colocaram no altar. Eles passaram horas clamando, chamando, orando, suplicando, e obviamente que Baal não respondeu. Baal não tem poder para isso. Mas Elias sozinho clamou a Deus. Elias sozinho pediu a manifestação do poder de Deus, e o fogo desceu. O fogo desceu e consumiu não só o sacrifício, mas também até as pedras que o sacrifício, que a oferta estava colocada em cima, até as pedras foram queimadas pelo poder de Deus. Mas Elias também passou por maus bocados, porque Jezabel, quando soube que Elias fez isso, quando soube que Elias desafiou os profetas, e não só desafiou, porque depois que Deus mostrou que ele era Deus, que só o Senhor é Deus, todos os profetas foram mortos. Todos os profetas de Baal foram mortos pela multidão que ali estava, que entenderam, que perceberam que eram falsos profetas. Jezabel, quando soube disso, mandou dizer a Elias: assim como os meus profetas morreram, você também vai morrer, Elias. E Elias então, Elias correu, Elias ficou triste, Elias pediu a morte
para si. Elias começou a entrar num processo depressivo, queria morrer, não queria mais viver, mas Deus resgatou, Deus restaurou, Deus motivou o seu profeta e ele foi levado para o céu. E Eliseu então pediu uma porção dobrada sobre ele, uma porção dobrada do espírito de Elias. E aí, pastor, Eliseu recebeu a porção dobrada? No próximo estudo, nós vamos entender a porção que Eliseu recebeu e como foi o ministério de Eliseu e de outros profetas. Mas amanhã a gente se encontra. Até lá.